Fala galera do Telegram, estamos aqui mais uma vez com um convidado super especial para a gente falar sobre música e musicalidade. Dessa vez estamos com o Lucas Sevata, super querido. Fala Lucas, seja bem-vindo ao nosso grupo. É um grande prazer e uma grande honra. Estou nervoso por isso. Maravilha, muito bom estar aqui contigo, fortalecer, com certeza. A maioria do nosso grupo aqui são de dançarinos, né? Então eu gostaria que, embora várias entrevistas anteriores, várias pessoas além de mim falaram do seu trabalho, mas eu queria que você mesmo se apresentasse para as pessoas. Quem é Lucas Seabra? Quem é Lucas Selva? Bom, eu há 24 anos atrás, em 96, eu, dentro de sala de aula, eu estava formado, eu tinha me formado em 94 na Unirio em música, licenciatura, e eu comecei a experimentar com meus alunos, eu dava aula para o primeiro segmento, né, então crianças a partir dos 9, 8, 9, né? E comecei a experimentar coisas que eu queria. Na verdade, era a ideia de que eu precisava ensiná-las, né? Assim, de alguma forma, eu tinha que passar as coisas que eu estava aprendendo para elas. E desenvolvi algumas ferramentas iniciais, e eu acho que uma coisa que mudou tudo para mim foi que eu comecei a sistematizar isso. Então, já em 97, eu comecei a trocar isso com os meus colegas. Já em 98 já estava começando a fazer um começo de uma formação que seria eu sistematizei muito isso. Então, o passo, na verdade, que é o método que eu criei, ele foi fruto dessa compreensão de que eu estava, em 96, criando um trabalho que não era só um trabalho como outros que eu já tinha feito. Porque muitas vezes eu falo isso, né? As pessoas fazem trabalhos incríveis, principalmente professor, e, e esses trabalhos ficam esquecidos. Às vezes eu pergunto, vem cá, você gravou isso? Não, acho que sim, ficou lá, não sei onde. E eu fiz um pouco uma coisa diferente, que eu tinha um pouco isso já também, assim, de tentar unir, criar um fio condutor para as coisas que eu fazia. Então eu revisitava muita coisa. E aí o passo foi se estabelecendo, porque aí eu comecei a ver que as coisas que eu estava usando para mim, elas também ajudavam outros professores. Bom, aí depois tem um mestrado no meio dessa história, aí tem o bloco do passe, aí tem uma reunião com muitos professores, e hoje em dia a gente tem um instituto que é uma empresa de um negócio de impacto social, é um negócio de impacto social, né? E a gente tem uma associação na França também, que é sem fins lucrativos, mas com uma cara mais de ONG, né? De qualquer forma, o Instituto do Passo ele nasceu para desenvolver o Passo e para divulgar. Então é isso que a gente tem feito. É um centro, um lugar de referência do Passo, né? A gente, na verdade, não tem uma sede, e aí cada vez menos a gente quer ter uma sede, na verdade, a verdade é essa, né? Muita gente entendeu. Eu acho que esse teu espaço também tem uma cara assim, que é um pouco de ser uma referência na internet, até porque o Passo realmente está no mundo. Eu já vendi meu livro para Malásia, entendeu? Filipinas, tem muita gente, por exemplo, no Canadá, eu nunca fui ao Canadá, mas tem muita gente no Canadá. Então, hoje em dia o passo está no mundo. Muita coisa na Europa, fui bastante aos Estados Unidos, mas de qualquer forma é muito mais simples se reunir as pessoas e reunir inclusive os professores que trabalham com o método. Então hoje em dia eu sou professor da PUC, eu dirijo o Estudo Passo junto com 4 outras pessoas, né? E, e trabalho muito para o Passo. Hoje em dia a gente está muito dedicado com o curso de formação do Passo. Então é isso. Estudo piano, trabalho com composição, regência, nossa, uma opção de coisa. E trabalho muito com dançarino também, cada vez mais. Na PUC eu sou professor do curso de teatro, que é ligado ao departamento de letras. Então eu trabalho muito com ator e atriz, né? Que é um pouco essa cara do passo, de estar nessa fronteira e estar podendo ajudar qualquer um que queira falar de ritmo.
Eu não tive ainda, já tive um arquiteto no curso dele. Mas é interessante, porque é diferente de uma arquiteta querendo aprender música e uma arquiteta quando ela compreender que o passo pode ajudar ela na arquitetura. Essa é a perspectiva também. Né? Porque quando você fala de ritmo, a princípio, mas você está falando de música? Não, agora a gente está aqui falando num lugar de interseção entre música e dança. Mas se a gente está falando de ritmo e a pintura tem ritmo, certamente há um lugar de interseção entre a dança e a pintura, entre a música e a pintura. Um lugar de interseção que une, inclusive, essas três. Um dia tem muitos alunos que são de outras áreas, mas que vieram por conta da música. E Cara, na verdade, o passo ele permite que a gente comece a ter essa perspectiva de o que é mais clara com relação à dança. Tá? A gente vai falar mais sobre isso. Mas essa perspectiva de que você está aprendendo o ritmo para utilizar as coisas que você faz na tua área. Eu, por exemplo, a gente tem um professor na França, ele fala, eu não sou músico, mas é um cara que faz o passo todo dia. Você diz, como assim? Ele trabalha, é um professor de sala, um professor de fundamental, exatamente como eu era. Só que é um professor, enfim, das outras, um generalista, né, como a gente fala, professor de sala, né? Então ele utiliza o passo, ele fala, cara, todo dia as crianças chegam na minha aula, deixam a mochila do lado e vêm para a roda fazer um exercício do passo. Então eu utilizo o passo para organizar, para concentrar, mas também às vezes eu quero trabalhar uma questão específica e uso o passo para isso. Então é um cara que não tem a perspectiva de ser músico, nem quer assim especificamente. Vai começar a ser cada vez mais, mas a perspectiva não é essa. E isso eu acho muito rico, que é isso que eu falei, você poder ter um arquiteto aprendendo passo, não para aprender música, mas para fazer melhor a arquitetura. Cara, isso é lindo, né? Enfim. Agora, o que seria o passo? Como é que a gente apresenta? Você falou bastante do Instituto e tal, mas o que é o passo em si? O passo é um método de educação musical, né? Só que ele tem uma característica, é um método de alfabetização. Então eu não estou querendo simplesmente que você aprenda a fazer música, mas eu quero que você aprenda a pensar a música que você faz. A gente tem dois princípios, né? O passo tem dois princípios, que é inclusão e autonomia. Inclusão, todo mundo. E quando eu digo todo mundo, não é simplesmente um desejo, porque todo mundo tem direito à música. Isso é ok, todo mundo tem direito à música. Na verdade, no nosso site está a música como um direito, que é um pouco diferente. Né? É um pouco diferente, a gente pode também falar sobre isso. Mas quando eu digo, todo mundo, né, porque a música, sim, mantém isso tudo, é lindo, blá, blá. Mas muitas vezes você fala, cara, fica aí e faz, e você está ali do lado e você não consegue entrar. Existe um código que você não compreende, alguma coisa que... Então, quando eu digo inclusão, por exemplo, eu estou falando que eu parto do princípio que você consegue andar. Então, a única coisa que você tem que saber para aprender o passo é saber andar. Você poderia perguntar logo em seguida, mas como é que faz uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa que tem uma dificuldade? Você precisa pensar que mesmo um cadeirante, ele andou no colo, ou até anda hoje em dia no colo de alguém. E então ele vive a experiência do deslocamento do eixo no andar. Então isso é uma referência que qualquer ser humano tem. E é o que a gente parte daí. Mas pensando numa pessoa que consegue andar, né, você precisa pensar que uma pessoa, por mais dificuldade que a pessoa de ritmo, que ela tenha de ritmo, ela anda regularmente. Você não vê uma pessoa se deslocando irregularmente. Porque isso não faz parte. Né? Qualquer ser vivo se desloca regularmente. Qualquer um. Então, a pessoa, por mais dificuldade que ela tem a base da pulsação. Você precisa pensar, por exemplo, que qualquer pessoa, por mais dificuldade de ritmo que ela tenha, ela, quando a mão dela passa do lado, né, porque a gente está andando assim, né, com o movimento cruzado, quando a tua mão passa do lado e bate na tua perna, ela bate exatamente no contratempo. Isso foi dado pela natureza.
Agora, tornar-se consciente disso é uma outra coisa. Então, o passo fala dessa tomada de consciência das informações que estão no teu corpo. Assim como, na verdade, yoga faz, né? Você, na verdade, para você ser um yogi, a única coisa que você precisa saber fazer é respirar. Ah, eu sei respirar. Pô, maravilha, que bom. Só que, meu irmão, Agora vamos tem um tomar caminho, consciência. tem um caminho enorme, mas tudo bem, mas a base você tem, entendeu? Então, o passo também parte desse lugar. Então, a inclusão é uma coisa fundamental para a gente, é um princípio. O outro princípio é a autonomia. E aí eu volto a essa definição de que o passo é um método de alfabetização musical. Porque se você sabe ler, você consegue ter acesso não só ao que eu estou te passando, mas a N outras coisas. Você poderia dizer, ah, sim, mas também quem não sabe ler tem acesso. Sim, mas a gente concorda que esse acesso é bem mais limitado. Já não consegue acessar nenhum livro. Então o que o cara te disser é o que é. Você não tem como depois, você vai ter que procurar outra pessoa que fale sobre isso para você. Eu acho que a oralidade tem incríveis potencialidades. A imitação é uma ferramenta importantíssima que a gente usa. Eu costumo dizer isso, para aprender duas coisas, para aprender qualquer coisa, você tem duas formas, né? Então, você pode aprender lendo ou vendo, imitando. Você vai aprender a fazer um bolo. Então, ou você fica do lado do doceiro, da doceira ali e tal, fica olhando, ele faz isso, coloca, faz. Ou você aprende por uma receita. O ideal é você saber fazer as duas coisas. Você lê a receita, aí olha para o doceiro, a doceira, fica ali com a doceira, ela não colocou isso. Aí o que você faz? Corrige lá na receita, muda, daqui a pouco você tem tua receita, compara com outras, vê outras doceiras. Isso é muito poderoso. Então, se você não tem isso, e você vai depender da imitação. Você vai, mas hoje em dia a gente tem recursos de áudio, recursos de vídeo. Olha, até imitar é uma coisa que a gente tem que desenvolver. Muitas vezes você mesmo, como professor de dança, mostra um movimento e a pessoa fala, entendi, faz outra coisa. Você fala, não, acho que você não entendeu. Quer ver? Dá uma olhada de novo. Aí a pessoa olha e ela vai continuar repetindo. Aí tem uma hora que você fala, não, cara, o pé não passa pela frente, o pé passa por trás. Aí ele começa a ver. É verdade, o pé passa por trás, olha só, não tinha me dado conta. Bom, isso acontece o tempo inteiro. Também a imitação não é simplesmente olhar e você vai fazer igual. Existe um desenvolvimento. Mas a base para imitar você tem desde que você nasceu. Então a gente parte de um lugar que também é um lugar de muita potência, porque ele conta simplesmente com uma habilidade que é natural. Mas então o passo, sendo um método de alfabetização, ele não está falando que você tem que aprender o sistema de figuras, que é o sistema clássico. Mas ele fala, é preciso que você pense a forma como você organiza a música que você está fazendo. E todo mundo que faz música seriamente faz isso. Eu estou falando das pessoas que... Tem gente que não lê e escreve o sistema tradicional, mas vai numa escola de samba e vê como está tudo codificado. Nem que seja assim, o cara vai te falar, meu irmão, teleco-teco. Mas eu não sei o que é teleco. Você deveria saber. Você chegou aqui e não sabe? Opa, peraí, então você tem outras coisas para saber. Surdo de primeira, surdo de segunda, frase não sei o que, entra aqui, vai ali, todos os símbolos de uma escola de samba. Então, assim, está tudo codificado. Mas você está chamando isso de escrita? Estou, não sou só eu, não. Então, o passo, por exemplo, ele tem uma diferença entre vários outros métodos. Que ele trabalha com notação gráfica, que é a escrita, que é o que a gente... Ele trabalha com notação oral e trabalha com notação corporal. Os métodos não fazem isso em geral, e essa é uma grande diferença entre o passo e talvez nesse momento qualquer outro que você vai encontrar. E eu estou te falando isso porque hoje em dia o passo ele é listado no site da Filarmônica de Paris como um dos métodos. Se você entrar lá, vai ter lá Dalcroze, Orff, vários métodos de educação musical, né? E vai estar o passo lá. Por quê? Né? Na verdade, se você olhar lá, eu e um outro cara, que acho que é um húngaro, estamos listados como
E são os únicos listados que estão vivos. Esse cara acho que tem 70 e tantos anos. Vou fazer 55 semana que vem. Também já tenho uma estrada, né? Mas, então, por isso que eu estou te falando que, pelo que eu vi até agora, Europa, onde eu andei, Estados Unidos, do que eu tenho, fui a Hong Kong, mas não consigo dizer tudo que se faz lá. Mas o que você não tem é uma clareza de que você tem que ter associação entre notação corporal, oral e gráfica. E essa é uma diferença do passo, né? Então, você poderia, mas o que é isso? Bom, notação gráfica a gente sabe, é o que você escreve. A notação oral é o que você fala. Então eu posso dizer para você, opa, Érico, é no contratempo. Aí você, pronto. Está escrito, você leu, você faz, se você conhece. Mas o que é interessante é o seguinte, o que é a notação corporal? Isso aqui é uma notação corporal, que a gente conhece, o movimento do maestro, né? Mas mais poderoso que isso é o movimento que todo músico faz, mesmo aquele que vai te dizer, não, eu não uso notação corporal, nem sei o que é isso. Ele, quando vai tocar um contratempo, ele faz assim. Essa cabeçada no tempo para poder tocar o contratempo, essa, né, que ele faz, todo mundo faz isso. Essa é uma notação corporal que você faz do tempo. Ah, mas é normal, né? Não, tem gente que não faz, e essas pessoas que não fazem, elas não conseguem tocar o contratempo. Então isso significa que isso não é uma coisa dada, significa que você tem que aprender. Então, isso é um exemplo simples do contratempo. Agora, tem gente que mesmo dando essa cabeçada, não vai conseguir tocar na segunda semicolcheia, que na verdade é dividir o tempo em 4 e acertar nessa aqui. Porque quando eu divido o tempo em 2, eu acerto no contratempo. Ok. É difícil, não é? Mas é uma coisa que a gente consegue trabalhar em vários outros métodos. Mas quando você divide em 4 e tem que acertar na metade da metade, já não é tão simples assim. E o passo trabalha o passo trabalha em dividir em 8 e perceber cada divisão. A gente divide em 3, divide em 6, e você consegue dar nome e perceber o que é isso corporalmente. Porque quem não percebeu o que é corporalmente não vai conseguir tocar. Não é isso que eu estou dizendo, estou rogando praga, não. Porque não se faz isso. Não se faz isso. Todo mundo... Aí você diz assim, mas eu nunca vi, eu vejo várias orquestras, não vejo ninguém paradão, não vejo ninguém andando. Você não vê ninguém andando, mas você não vê ninguém paradão. As pessoas vão estar se movimentando. Mas cada um faz o que quer. Mais ou menos. Porque se eles não entenderem o que o maestro está fazendo, não vão conseguir tocar. E é interessante que você veja, quando as pessoas estão tocando a mesma coisa numa orquestra, que elas têm movimentos parecidos. Que, na verdade, estão fazendo notações. Umas o ajudam mais ou menos. O que o passo está dizendo é o seguinte, eu te proponho uma notação que vai poder não só te ajudar no que você precisa entender, mas te ajudar também a se comunicar com outras pessoas. Isso é muito poderoso. Porque aí você, numa primeira aula, com 30 crianças de 9 anos de idade, você consegue tocar. Se elas conseguirem entender o movimento que as une. Entendeu? Enfim, o passo é uma porção de coisa, né? Cara, quem quiser entender já dou a dica, digita lá no Google O Passo, que vai sair no site do Instituto. Você já tem 1000 informações lá, interessantíssimas. Muito bacana, muito bacana. Agora, e o que... A gente, antes de começar esse serviço, a gente falou sobre musicalidade. O que é musicalidade para você? Existe uma diferença no seu olhar entre musicalidade para o músico, para o dançarino? Como é que você enxerga isso? Começando por o que é musicalidade para você? Eu escrevi até um artigo, foi publicado um livro nos Estados Unidos, que falava sobre isso. O livro até se chama Becoming Musical. É um livro grande, super legal, com várias... Né, se tornando musical. E eu falava da musicalidade, inclusive o texto chama Antes das 4 semínimas. As 4 semínimas são aquelas 4 figurinhas, né, que você vai vendo encontrar no primeiro manualzinho assim de... Vai ser aquele... O problema é o seguinte, mesmo para fazer... Você já tem que ter ritmo, porque tem gente que vai fazer... Né? Não vai conseguir traduzir a regularidade que ela tem no andar para isso aqui. Então, isso já é um desafio. Então, o que eu discutia era o que vem
Antes disso, antes desse exercício, né, que é o primeiro exercício de um livro de ritmo, o que vem antes dele? E talvez seja essa musicalidade que a gente está falando. Uma outra coisa que eu discuto, né, nesse artigo, que eu acho que expressa muito, é um conceito difícil, inclusive porque você não consegue... Né, por que você diz que alguém é musical? Porque ele conseguiu fazer um passo lá qualquer? Ah, mas ele conseguiu fazer isso, mas aquele ali ele não conseguiu. Aí você vai dizer que agora ele não é mais. Antes ele era musical, agora ele não é. O que ele precisa fazer para te provar que ele é musical? Normalmente a gente faz isso com as pessoas que são fora, né, da regra. Então, tipo, uma criança que faz um negócio e fala, caramba, que incrível, ele é musical. Mas por que você falou isso? Né? Então, assim, é muito difícil você inclusive, dar, né, referências claras do que seja ser uma pessoa musical. O que eu poderia dizer é que, normalmente, a gente vai dizer que uma pessoa musical quando ela está à vontade num ambiente musical. Ou seja, ela faz sem grande esforço. Ela entende rápido. Ela organiza rápido. Mas eu vou te dizer que eu encontrei muito pouca gente assim na minha vida. Entendeu? Porque a gente vai confundir musicalidade com talento, com dom. E por isso é que eu acho que, inclusive, a musicalidade está no outro lugar e a musicalidade é algo a ser desenvolvido. Todo mundo é musical? Olha, todo mundo tem o direito de fazer música, mas dizer que todo mundo é musical é meio que acabar com o problema. Dizer, todo mundo é musical, ei! Aí o cara que está ali errando vai falar, pô, maneiro. Muito legal essa tua ideia aí, mas eu estou errando aqui. Olha, estou tocando aqui, ele está falando para eu parar de tocar. Então, pois é. Por quê? Porque tem uma coisa a ser desenvolvida. Então, aí a gente vai começar a falar de quais são os aspectos da musicalidade que tem que ser desenvolvido. E basicamente a gente tem dois em música, né? Que é ritmo e afinação. E você vai encontrar gente que está bem de ritmo e tem dificuldade de afinação. Você vai encontrar gente que tem afinação e tem dificuldade de ritmo. Normalmente, quando você encontra uma coisa que é um pouco fora da média em ritmo, você tem afinação junto. E normalmente, quando você tem alguma coisa que é um pouco acima da média e tem afinação, você vai ter ritmo junto. Agora, é muito importante dizer que essas duas coisas são culturais. Então, isso significa dizer que uma pessoa que toca super bem samba não necessariamente vai tocar super bem jazz. Uma pessoa que toca super bem jazz não vai necessariamente tocar super bem samba. Eu acho que isso na dança está um pouco mais claro. Quando você sabe que não é porque você é dançarino, mesmo sendo... Bom, se você é de dança de salão, vocês se apresentam assim, você se apresentou isso mesmo, eu sou professor de dança de salão. Ah, eu não vou dizer para você, então faz um pas de bourrée de não sei das coisas. Não, eu te falei que eu sou de dança de salão. Ah, então faz faz a dança aí do orixá. Não, sei. Não, rapaz, eu estou te falando, eu sou de dança de salão, você está falando de dança afro-brasileira, eu estou te falando... Ah, tá. E música é uma coisa assim, você é músico? Ah, então o quê? Então tem cultura. Então se eu trabalhar com jazz, eu vou trabalhar com uma divisão diferente, entendeu? Eu vou entender a música normalmente, no regular, eu vou entender a música eu vou dividir meu espaço musical de uma forma diferente. Se eu trabalho muito com música do leste europeu, eu vou trabalhar muito com compassos de diferentes métricas, né? Compasso em 3, 2, mudando, né? 3, 4, 2, 3, 2, 4, por exemplo. Isso a gente não tem aqui no Brasil, por exemplo. Então, assim, tudo isso é cultura. Então, quando a gente fala musicalidade, tem que tomar cuidado para a gente não estar tentando ultrapassar uma coisa que só se dá na cultura. Entendeu? Então, a base, o que eu tenho advogado, e nesse artigo eu falo muito disso, é que a gente tem que construir uma base de ritmo e uma base de afinação. Aí começa a discussão, mas o que você está chamando de base? Bom, no passo, a gente tem um tamanho dessa base. É uma base
comprida, entendeu? Comprida, né? Larga, né? E porque eu quero construir, eu quero que você depois diga assim, pô, eu quero construir um prédio do jeito que eu quiser, né? Então, assim, mas tem um tamanho. Está definido lá o que para a gente é base. Entendeu? Se eu fizer agora um exercício, entendeu? Isso aqui para a gente é básico. Isso é básico. Assim, pô, mas isso é difícil pra caramba. Não, tudo bem. Eu não disse para você que base é fácil. Entendeu? Não foi isso que eu falei. Então, cuidado para não confundir as duas coisas. Eu estou dizendo que isso é um básico. Que a gente está... que em cima disso aí você pode construir N outras coisas. Né? Então, essa é a ideia de base. Isso tanto para a afinação quanto para o ritmo. O passo ele está centrado na história do ritmo. Porque eu acho que é o grande desafio, foi por onde eu comecei, e porque em termos de afinação tem muitas outras coisas incríveis, inclusive o sistema de solfejo por graus, que eu não inventei, que eu aprendi assim, que eu utilizo. Tem alguns avanços nas perspectivas, na forma como a gente traz os pilares do passo, que são corpo, imaginação, grupo e cultura. Essas informações estão todas no site, depois, para quem quiser investigar um pouco mais, saber e tal. Então, a gente traz os pilares, os princípios do passo para a história da afinação. Mas tem muita coisa desenvolvida já. Então, o passo ele é muito centrado na questão do ritmo. E aí, nesse sentido, a construção de uma base rítmica também tem um lugar bem definido na cultura, por exemplo. A gente fala de compasso em 4 para começar. Mas por que você fala em compasso em 4? Porque a maioria dos ritmos que a gente trabalha está organizado em compassos de 4 tempos. Ah, então... Mas então tem depois? Tem. 3 também. Hoje agora, por exemplo, essa é uma discussão que tem uma certa... Não é tão... É recente, relativamente recente, que é de trazer para as folhas básicas o 3 também. Então, enfim, isso são coisas que a gente está discutindo, que é, na verdade, a compreensão do que é essa base. Mas a preocupação de construir a base, eu acho que é uma preocupação que deve estar em qualquer um que está preocupado com a musicalidade. Qualquer um. Isso vale para professor de dança também. Porque às vezes você está tentando ensinar um passo que depende de uma compreensão que é quase como a gente sabe que alguns passos são mais difíceis que outros. Mas por quê? Por que eles são mais difíceis? Por que você diria que um passo de samba é mais difícil do que um passo, por exemplo, que uma bailarina russa faz lá, não sei aonde, no meio do Lago dos Cisnes, lá, entendeu? Por que você diria que isso é mais difícil? Por que ela não consegue? Se ela consegue fazer umas coisas absurdas, botar o pé ali, não sei o que, girar não sei quantas vezes, mas ela não consegue sambar. O que vem antes? Né? Então, porque você tem que saber também, e é o que você te falou, eu sou professor de dança de salão. Ok, mas eu estou centrado mais nisso aqui. Bom, no que você tiver centrado, né, se você tiver uma... Né, eu faço várias coisas, mas o meu negócio mesmo é bolero. Ah, bom, legal. É samba de gafieira. Ah, bom, legal. Então, quando você vai começar a dar a tua aula, como é que você sabe que aquele povo que está ali todo tem uma boa base para entender o que você vai falar? Então, quando a gente trabalha com passo, uma coisa que a gente não se pergunta muito é se uma criança é musical ou não, ou se um adulto é musical ou não. Eu pergunto, você sabe isso? Você sabe isso? E se ela tiver 3 anos de idade, você não vai perguntar, mas você vai tentar fazer com ela alguma coisa que... Ah, então tá, então eu já sei. Então eu sei de onde é que eu parto. Né? Então vão ser exercícios, é o que a gente tem trabalhado muito. Muito passo é muito assim. Eu não vou ficar perguntando, Érico, você sabe o que é contratempo? Eu posso sempre te perguntar. Mas no momento que você me disser assim, sei, eu vou dizer, então vem cá, faz isso aqui. Aí na hora que você se enrolar, eu falo, peraí, Érico, sabe ou não sabe? Tá bom, eu entendi, você sabe o conceito do que seja contratempo. Então vamos tentar entender isso aqui corporalmente, tá? Porque às vezes você não sabe nem o que é o conceito. Porque o conceito é uma coisa simples. Ah, tempo, imagina que isso aqui é o tempo. No meio tem o contratempo. Tempo, então se eu desse um nome para ele seria 1, 2. 1 e 2. 1 e 2. E esse E é o contratempo.
Ah, entendi, que nem uma pizza que eu vou dividindo. É, isso aí, pronto, agora faz. Opa, aí você tem um problema. Tudo bem, que aí agora a gente está falando de fazer, agora a gente está falando da anotação corporal que você precisa fazer também. Porque aqui você fez, olha, quase que uma anotação gráfica, né? Eu poderia desenhar essa pizza para você, poderia dizer que isso aqui é E, que é a anotação oral, só que agora você tem que fazer a anotação corporal, senão você não vai entender o que é isso. Você vai dizer, ah, eu aprendi contratempo. Cara, o que é contratempo? Ah, o negócio está entre um tempo e outro. Ah, mas e como é que isso soa? Ah, não sei, se é a próxima aula. Pô, isso para dançar não adianta tanto, entendeu? Quando você disser, vem cá, cara, a tua entrada aí, isso aí é um contratempo. O cara tem que conseguir fazer. É uma arte de performance, como música é. Então isso está tudo ligado, né? Então, só para finalizar um pouco o que eu estava falando da musicalidade, eu vou pensar a musicalidade muito mais como um conceito a ser compreendido, considerado, legal, mas com pouca aplicação prática. Porque a gente tende a deixá-lo no mesmo lugar do talento, e sinceramente as pessoas que mais têm talento normalmente são as que mais trabalham, são as que estão menos preocupadas com isso. Cara, tu é super talentoso, que legal. Não, legal, mas deixa eu só continuar estudando aqui que eu estou quase entendendo, entendeu? É o cara que está trabalhando, é o Joe Coltrane, entendeu? O saxofonista saía do show, um dos, para mim, o melhor saxofonista que já rolou assim, de jazz. Ele saía do show dele 2, 3 horas da manhã e ia para casa estudar. Pô, que loucura. Tudo bem, entendeu? Que piram tanto, assim, mas é essa galera. Ele não está preocupado se você acha que ele é talentoso ou não. E normalmente a pessoa que tem talento, né? Porque também o que é talento, né? É o que eu estava dizendo, você vai conseguir isso. Mas e aquilo ali, você vai conseguir? Se não fizer parte da tua cultura, Naná Vasconcelos, mestre, já foi, mas Naná Vasconcelos, entendeu? Se chegasse ali em Bali, ele com o conhecimento dele, ele ia ficar ali do lado, sabe, bracinho cruzado, tentando ver o que está acontecendo. Tudo bem. Algum tempo depois ele estaria ali no meio dos caras já, levando o som, não sei o que, entendeu? Mas não é o cara que vai chegar desavisado e falar, eu sou o cara, então eu faço em qualquer lugar e eu aconteço. Ninguém faz isso. É cultura, cara. Calma, entendeu? Você é super professor de dança. Érico é super professor. Chegou lá no meio de um boi lá no Maranhão, calma, cara. Olha os caras fazem isso aí há anos. Fica ali, bracinho cruzado, dando ideia, que interessante. Daqui a pouco tu olhar, o Érico está ali no meio, metido, fazendo a parada com os caras. Ok, isso faz parte da dinâmica. Mas entender que existe um componente de cultura na musicalidade é um negócio importantíssimo. Se você não levar em conta, você arrisca ficar martelando em ferro frio, entendeu? Bom, a outra parte da pergunta é se eu vejo uma diferença entre musicalidade na música e na dança. Eu não vejo, sinceramente. O que eu vejo são habilidades específicas. Então, por exemplo, deslocamento do eixo é uma coisa que é da dança. Então, quando eu for traduzir por exemplo, que eu preciso saber para sambar, eu preciso saber isso, porque quando eu sambo, é isso que a gente ouve, o sapateado é esse. Então, nesse lugar, só que quando eu for sambar dançando, eu preciso controlar o deslocamento do eixo. E aí tem uma habilidade específica que eu preciso ter, eu preciso trabalhar isso, que não é chegar... Então, eu não acho que um grande ritmista é necessariamente um grande passista, não é isso que eu estou dizendo. E que um grande passista é necessariamente um grande ritmista. O que eu estou dizendo é que os dois têm uma área de interseção, que é onde o passo trabalha, que é, por exemplo, o conhecimento profundo da pulsação. Mas eu não sei, se você perguntar o que é a pulsação, ele não vai saber dizer. Ele pode até não saber dizer porque ele usa um outro nome. Mas se você disser, vem cá, mas como é que você anda isso aí? Ele vai andar que nem você. Ele vai andar que os dois vão andar igual. Porque os dois, quando estão lá na quadra, passista ou ritmista, sendo bom, eles vão andar ouvindo o samba que já está rolando, eles vão entender a pulsação da mesma forma. Entendeu? Porque é isso que articula. É por isso que eles conseguem, quando o cara contar ali, ele vai entender essa pulsação da mesma forma. Então, o que eu digo normalmente é o seguinte, é que tem habilidades específicas, mas quando eu dou aula para dançarinos, eu não penso, vem cá, mas você é o quê? Você é dançarino? Tá, então tudo bem.
Então eu vou fazer um contratempo diferente. Não, não tem contratempo diferente, entendeu? Você não tem contratempo de criança e contratempo de adulto, entendeu? Não, não tem, entendeu? É contratempo, entendeu? Então, eu não considero, porque você é dançarino, então, é café com leite que ele é dançarino, então ele não vai querer. Não, senhor. Essa moça que eu falei, que é a Diana Taveira, Dianá, que é uma professora de dança de salão que está fazendo a formação, né, o curso de formação do passo em francês, quer dizer, ela mora eu acho que ela mora em Montpellier, se não me engano, ela está fazendo a mesma coisa que todo mundo. Nossa, coitada, mas ela tem que fazer tudo que os músicos fazem. Como assim, coitada, cara? Como assim, coitada? Ela quer aprender como os outros. Ela quer saber. Entendeu? Então é isso. Se você quer aprender, mas eu não quero utilizar para fazer música. Olha só, cara. Depois, o que você vai fazer com isso, isso é uma outra coisa. Quando você aprender o que é contratempo, você vai usar para... Porque, inclusive, quando eu estou dando aula, eu não pergunto a você é violonista? Não, claro. Violonista, violinista, oboísta, entendeu? Não importa o que ele seja. Ele vai estar aprendendo o que é contratempo. Depois ele é um cantor. Ele vai utilizar no canto. Depois ele é um dançarino. De quê? Não importa, cara. É contratempo, entendeu? O contratempo ele vai estar presente em várias danças. Talvez todas. Dependendo, enfim, um pouco das músicas que... É uma outra questão, mas... Nas músicas que trabalham com compasso simples, que dividem o tempo em dois, até porque eu acho que tem uma questão, Érico, que está relacionada, que é o seguinte, que o que veio antes? A dança do maracatu ou a música do maracatu? A gente acha mesmo que o cara estava começando a se movimentar. Aí um cara olhou, estava com uma alfaia na mão, aí olhou e falou, ih, maneiro aí. Ou o cara estava lá tocando paradão, tipo, né, meio que, né, assim, sem paciência para as coisas, assim, meio... Aí ele estava lá tocando, aí começou um cara a dançar, e o cara falou, ih, olha só, legal, entendeu? Os gregos, eles falavam, já os gregos antigos, né, eles falavam que não tem como você perceber o ritmo se você não vê alguém se movimentando. Eles falavam isso. E no fundo é isso, entendeu? E no fundo é isso. A nossa compreensão do que é samba, eu dou um exemplo prático, né? Talvez, assim, eu não vou andar aqui, mas acho que vai dar para o pessoal perceber. Imagina que eu estou aqui, essa é a minha pulsação. E aí o ritmo que eu estou fazendo, se não tiver um delay aqui no... Eu acho que não vai ter, não. Vai ser... Eu faço assim, 1, Você está ouvindo isso? Ok. Se eu estivesse fazendo assim, ó. Não está mais... esse negócio aqui. Não é muito isso que a gente entende como pulsação do samba. Parece que na verdade, o que eu fiz foi dobrar a pulsação. Mas o que eu estava fazendo aqui é a mesma coisa. Mas a gente já ouve de forma diferente, porque de fato é diferente. Porque a relação com o pulso é diferente. Então a música é diferente. E por isso que o maestro rege de uma forma que é exatamente conforme está escrito ali na partitura, entendeu? Então, essa relação música e movimento é um pouco que nos leva a dizer que as coisas são separadas. Essa falta de compreensão da relação da música com o movimento. Porque vários músicos vão dizer, você pode me dizer assim, por exemplo, pois é, Lucas, você está falando isso, e várias pessoas talvez aí no Telegram estejam dizendo, pois é, você está falando isso, mas, por exemplo, eu conheço um cara que é bom músico, o cara, pô, manda bem e tal, não sei o que, ganha dinheiro, não sei o que, mas ele não consegue dançar. Aí eu vou te dizer, lembra das habilidades específicas que eu te falei? Tem a ver com isso. Outra coisa, mas ele não consegue nem se movimentar, nem para lá e para cá. Eu falo, cara, esse cara não é tão bom assim.
Vamos combinar. De quem que você está falando? Você acha que o Hamilton de Holanda vai levantar e vai ter dificuldade de andar? Primeiro que ele toca em pé com a maior parte do tempo. Você acha que o Yamandu tocando ele vai ter dificuldade de te mostrar qual é a pulsação que ele estava usando? Entendeu? Não faz o menor sentido isso. E quando você vê um músico, bom músico, qualquer, cara, atabaque, violino, qualquer, cantor, qualquer, se ele é bom, ele está à vontade com o corpo dele. Ele não está travadão, olha isso, entendeu? Quem está travadão está mal, está perdido. Então não adianta me dizer que esse cara ele tem dificuldade. Se ele tem dificuldade com o corpo dele, cara, ele não é um bom músico. Pode ver. Uma coisa que eu dizia, você também conta é o seguinte. Uma vez eu fui num show na Ilha do Governador, né? Porque eu cresci na Ilha do Governador, né? Eu sou paulista na origem, nasci em Ribeirão Preto, mas nunca morei lá. Minha mãe é de lá, meu pai é maranhense, São Luís. E a gente morou na Ilha do Governador, minha infância e adolescência quase toda, até os 14. Depois a gente mudou para Botafogo, ficou Flamengo, ficou por aqui, pela Zona Sul. Mas aí uma vez, depois que a gente já tinha saído, a gente voltou e foi na Praia da Bica, ali perto tinha uma, nem sei se ainda tem, não era nem uma casa de show, era um... E o Paulinho da Viola estava fazendo um show lá. Porque eu acho que ele também conhecia o pessoal. Era uma coisa, sabe, que não tinha muita gente, aquela coisa que o cara se sente em casa. E aí ele levantou uma hora lá no Devagar Miudinho, devagarinho, devagar miudinho. E ele dançou e sambou. Ele levantou e sambou lá, e dançou. O que você acha? Você acha que o Paulinho da Viola samba bem, Uau? Sinceramente. Não faço a menor... Mas com certeza fora do ritmo não deve ser. Ele pode não ter uma performance de passista. Performance de passista, meu irmão. Ficou mesmo? Assim, entendeu? Caramba! Tá miudinho, swingueira, entendeu? Você não diria isso. Você fala, pô, Paulinho da Viola, o cara todo quietão. Não, ele é outra parada dele, entendeu? Então, assim, mas não deveria ser uma coisa que espantasse a gente, porque, no fundo, a compreensão que ele tem é profunda. Entendeu? E se você disser assim, Lucas, mas, por exemplo, eu, cara, sinceramente me considero um bom professor, um bom dançarino, mas, por exemplo, eu não tenho facilidade para música. Eu diria, Érico, quantas vezes você tentou, de fato, e onde você tentou, e o que te pediram para fazer, entendeu? Porque é uma coisa diferente você ter essa rítmica e as pessoas deixarem você expressar essa rítmica. E eu não estou falando especificamente de você, mas, por exemplo, muita gente, dou exemplo dos meus alunos, o cara tem aula do passo. Aí o garotinho lá, 9 anos de idade, ele entendeu que o contratempo é quando ele dobra a perna, ele ficou em pé, se movimentando, ele falou, caramba, que legal, o contratempo é aqui e tal, não sei o quê. Aí ele chega na aula de piano dele, aí o cara fala, não, nada de se movimentar aqui não, isso aí é outra coisa. Não, fica quietinho aí, nada de se movimentar, aqui é, música é aqui, ó, música é aqui, esse negócio de corpo. Pronto, ele já não sabe fazer o que ele sabe se ele utilizar o corpo dele. Então, para muito dançarino, e eu tenho isso, cara, relato do Queco, que é pica-pau né, primeiro repique da União da Ilha, que quando veio aprender a ler comigo, a ler as leis, ler partitura musical, ele falou, cara, eu já tentei aprender várias vezes, mas todo lugar que eu cheguei, e eu cara, me pergunta, o que você toca? Repique, repique. O cara já te olha essa atravessada, repique. O cara puxa uma escola na avenida. Não é? Tem nego que toca violino, vai nunca chegar anos-luz de ter uma experiência como essa que ele tem, em termos de responsabilidade, precisão, não sei o quê. Super músico. Aí o cara diz, tá, toca repique, sei, tá, senta aí. Ó, C mínima, não sei o quê. Cara, aí não dá, entendeu? Aí você pode dizer assim, pô, mas o cara ele não tem música. Sim, ele tem música, ele tem musicalidade, mas dependendo de como você esteja exigindo essa musicalidade, essa base musical que ele tem, que eu falei, não sei o quê, você não vai conseguir dizer se ele tem ou não. Ele vai se sentir como se não tivesse. Então você, por exemplo, mais experiência de dança que você tenha, e você é muito bom, se eu te pedir, então deixa eu ver se você realmente faz um acorde de Dó maior, você vai dizer,
Mas como assim uma corda maior? Não, faz aí, que isso aí para mim é o que mede se você... Cara, não é. Isso não está na base. Isso não tá. Se eu te pedir uma coisa que é dentro da base, e por isso que o trabalho de definir essa base é tão importante, né? Porque você certamente tem alguns indícios, alguns exercícios básicos que você faz. O cara chegou na tua aula, pô, Érico, eu vou fazer a tua aula. Lucas Ciavato foi lá fazer a aula do Érico. Eu até queria mesmo, cara, tem que... Pode marcar, vamos combinar isso aí. Pois é, eu preciso me aproximar, não? Eu e a Daniela, minha esposa, a gente trabalha junto, ela é diretora do instituto, produtora, enfim. Mas a gente sempre fala, cara, a gente tem que entrar na aula de dança de salão, enfim. Aí eu vou chegar lá na tua aula, a gente vai chegar os dois lá, ó, viemos aí, tá. Você certamente vai falar, Lucas, faz isso aqui, cara. Por mais que você saiba que eu sou Lucas Ciavato, o cara sabe de ritmo pra caramba, o cara, não sei o que, mas tu vai dizer, meu irmão, faz um básico aqui, anda aí, deixa eu ver, sei lá o que você faz, entendeu? Mas é o tipo, você vai mapeando. Tu não, entendeu? A não ser que você queira, voa aí, entendeu? Faz isso, entendeu? Não faz isso com ninguém, voa, deixa eu ver se tu sabe voar mesmo, joga o cara. Ele vai dizer, meu irmão, tenta sair do chão aí, deixa eu ver. Senão, antes disso, não vou falar para você pular no precipício aí, entendeu? Então, esse lugar da facilidade musical, entende? Ou para dança, eu acho que essa, assim, volto a dizer, e para simplificar toda a história, existem habilidades específicas, mas uma grande área de interseção, e que se a gente trabalhar nessa área de interseção, tanto eu posso sair daqui e você passista, quanto eu posso sair daqui e você instrumentista, você ritmista. Essa é a perspectiva que a gente trabalha. Lucas, incrível tudo isso. Eu fico aqui agoniado, querendo ouvir muito mais, mas infelizmente o nosso horário nos compromete. Queria agradecer muito essa disponibilidade que você se colocou a falar sobre o método do passo, toda essa tua experiência. Eu estou aqui encantado, querendo saber cada vez mais. E aí eu convido a todo mundo que está nos assistindo e aí vir amanhã na nossa live, sexta-feira, às 7h08 da noite, tá? Pelo Instagram, YouTube e Facebook. Indico mais o YouTube, que a qualidade é melhor na transmissão, mas fique à vontade para vir por todos os canais, tá certo? Lucas, muito, muito, muito obrigado por tudo que você está dando. Você está me dando uma aula aqui. Você não tem noção do que é isso. Assim, eu estou emocionado para falar sobre essas coisas todas. Muito obrigado mesmo. Você quer colocar alguma coisa para a gente finalizar essa entrevista? Não, eu te agradecer também por abrir esse espaço, né? Muito bom fortalecer. Acho que essa troca com outras áreas é uma coisa que me interessa muito, né? Então, enfim, mais um grãozinho na nossa relação, na nossa aproximação. Vamos continuar isso, com certeza. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado mesmo, viu? Galera do Telegram, um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.